Nesse primeiro episódio, eu gostaria de contar para vocês um pouco, antes de falar do conceito, como começou a arbitragem no Brasil. A arbitragem não é uma coisa nova que começou nessa lei de 96. Ela tem mais de 100 anos atrás, né? Vamos dizer, eu acho que em 1824 a gente já tinha a arbitragem, né? Uma previsão da arbitragem na Constituição, né? Onde se previa a possibilidade das partes escolherem o seu método de resolução de litígio, como também qual seria a lei de regência, como eles iriam resolver aquilo, se seria um juiz, né, que na arbitragem se chama o árbitro, né, se seria mais de um juiz, sempre em número ímpar. Então, é isso, né? O que aconteceu? O Instituto da Arbitragem, ele ganhou força, foi com a lei, né? Ele ganhou um pouco de força quando teve a lei de 1996, foi do dia 24 de setembro de 96. Nós elaboramos uma lei de arbitragem muito bem elaborada, tendo como base a lei modelo da UNCITRAL, que mais adiante eu vou falar, que é a lei modelo de arbitragem das Nações Unidas, né? Da Organização das Nações Unidas, mas eu vou deixar isso para mais adiante. E ela depois ganhou mais força. No que consiste a arbitragem, né? Como é que ela funciona? Bom, assim como na justiça estatal, onde as partes têm um contrato, elas elegem o foro, né, para solucionar as eventuais disputas que possam vir a surgir oriundas daquela relação contratual, na arbitragem é a mesma coisa. Você firma, quando elabora o contrato, você firma, você escolhe, olha, nós queremos, as partes de comum acordo elegem a arbitragem, que seria a justiça privada, né, como forma de solução, como método de solução daqueles litígios que possam vir de um contrato. Geralmente, os contratos que dão esses problemas são contratos de longa duração. Como eu mencionei no episódio anterior, muitos contratos de construção, eles usam a arbitragem, são contratos que duram às vezes 2, 3 anos para serem resolvidos. Eles vão surgindo, esses desequilíbrios econômicos e financeiros, porque o cronograma financeiro às vezes não bate com o cronograma físico, com a evolução da obra, e acabam surgindo esse tipo de problemas. Mas existem outros, um contrato de representação, por exemplo, que é um contrato de longa duração também. Ao longo desse contrato, né, infelizmente, acabam surgindo divergências entre as partes, né? Então, uma previsão que desde o começo as partes fazem é eleger uma cláusula, vamos fazer uma cláusula arbitral, uma cláusula compromissória nesse contrato, porque a gente pode eleger escolher a lei de regência, o idioma, a sede, se vai ser no Rio, em São Paulo, se vai ser numa outra jurisdição, Paris, Nova York, dependendo da origem das partes, né? Elas podem escolher tudo, elas têm essa liberdade, né? Então, é um contrato onde prima a autonomia da vontade das partes. E ela é respeitada, hoje muito respeitada constitucionalmente. Eu digo que se nós temos a lei de arbitragem que deu muita força para o Instituto, eu digo que em 2001, teve um processo, ao longo de um processo, onde se questionou a constitucionalidade da arbitragem. E foi discutido isso, e foi dada que a arbitragem era constitucional, era válida, e a partir daí deu uma segurança jurídica para as partes, porque saberia que o judiciário respeitaria aquilo. Não, você pode entrar, você tem uma cláusula arbitral, entrar no processo, na justiça estatal e questionar, olha, eu assinei aqui essa cláusula, mas eu quero resolver isso na justiça estatal. Impossível. Impossível se tornou ainda mais depois de 2001, quando teve essa ação onde se questionou a arbitragem e o plenário do Supremo Tribunal Federal julgou constitucional. Então, hoje em dia não tem mais esse questionamento. Um outro fato que pesa bastante na arbitragem, que eu acho que deu muito impulso na arbitragem, foi o fato de que a administração pública também onde se é permitido usar a arbitragem na administração pública. Tenho a impressão que isso é de 2017.
Eu posso dar uma checada aqui, mas é uma lei, é uma emenda, né, à lei de arbitragem, onde se permite que um ente da administração pública possa botar uma cláusula de arbitragem e eleger o foro privado como solução daquela disputa que possa vir entre as partes. Então você vê em contratos de concessão, por exemplo, de uma estrada onde tem várias partes envolvidas, partes estrangeiras inclusive, né, que elas fazem um contrato com o ente público, com a administração pública. E elas se sentem muito mais seguras se elas puderem escolher o método de solução de litígio, em vez de ficar sujeita à justiça estatal, que eu digo, né? E além de ser muito mais rápido, porque você, em vez de demorar anos, vai saber, tem processo na justiça, né? Sem críticas, né? A justiça estatal é muito eficaz, mas sobrecarregada. Então, às vezes, demora 25 anos para você resolver uma contenda, uma disputa. Enquanto na arbitragem, a previsão na lei é 6 meses, mas atualmente demora-se muito mais do que isso. Mas o que é mais do que isso? São 5 anos? Ainda é muito mais rápido, né? Não dá nem para comparar. Então, existe essa possibilidade. Em suma, o que eu queria dizer aqui para vocês é que a arbitragem, ela se baseia na autonomia da vontade das partes. Mas por que usar arbitragem? Eu mencionei aqui algumas, eu dei uma pincelada em algumas vantagens, por que utilizar a arbitragem, quais são as características que diferem a arbitragem, a justiça privada da justiça estatal. Acho que a gente pode ver isso no próximo episódio.